Tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite a todos. É com mais alegria ainda que eu estou aqui novamente para a gente continuar o estudo do capítulo 13 do livro No Mundo Maior. Eu procurei fazer ainda um resumo, mesmo assim, pessoal, eu vou correndinho, porque é muito conteúdo, mas vocês podem me interromper à vontade. Então eu trouxe aqui só uma revisãozinha bem rápida do que a gente conversou semana passada, né? Então foi uma contextualização, a gente conheceu a Antonina, que é a protagonista do capítulo, né? E a história dela é que ela levou um fora e pensa em suicídio. Ela ficou tão afetada, né, com um fora, e ela pensa em suicídio e é auxiliada, né, pela mãezinha, por um amigo espiritual, juntamente com o Calderário André Luiz. Então a gente faz a contextualização, porque o Calderário nos informa a respeito da infância dela, da vida dela, né? Nós comentamos um pouco a questão do poder da palavra, né? Porque foi o gatilho da desesperação da Antonina, justamente a maneira com a qual o moço fala com ela de uma forma muito dura, né? Então a gente comenta, faz uma série de comentários a respeito disso, o quanto isso é importante. Melhorou? Tá melhor? Melhor? Melhorou? Não? Piorou? E aí, melhorou? 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 Porque daqui o som fica tão diferente, né, gente? Então tá bom. Então, um tema que a gente comentou um pouco mais alongadamente foi sobre a questão da vitimização. O tema central é suicídio, né? Ao longo do capítulo, a gente vai observando uma série de indícios que vêm fundamentalmente pela fala do Márcio, que é esse amigo espiritual da Antonina, as questões que são propriamente terapêuticas para ele enfrentar essa situação, né? E a vitimização é uma tendência, né? Junto com esse tema e junto com todas as terapêuticas que são indicadas nesse capítulo, nós temos uma questão fundamental, que é a urgência de assumirmos um novo paradigma para nós mesmos, né? A urgência de assumirmos a identidade de espíritos encarnados, né? Assumirmos uma vida não materialista, né? Efetivamente, de uma vez por todas, né? E isso vai rodeando todas as questões. E existem alguns pontos que são muito fundamentais para que a gente consiga assumir essa identidade de espírito encarnado. E uma delas é a gente sair dessa tendência milenar de nos vitimizarmos, né? De nos colocarmos numa posição de exteriorizar as nossas dificuldades, os nossos prejuízos, as coisas negativas que nós mesmos vamos produzindo em nós, né? E muitas vezes não damos conta, né? Ou fugimos da responsabilidade sobre essas questões, essas nhacas da nossa vida, né? Quando é honra, é nossa, né? Quando é mérito, é nosso, mas quando é nhaca, a gente transfere isso do eu para o eu mesmo e entre as nações, no cerne do sistema produtivo capitalista, né? A externalização dos prejuízos ainda é um grande entrave para o nosso progresso, de uma forma geral. Vai começar como? Do sistema para o indivíduo? Certamente não, é sempre o indivíduo, né? Sempre o indivíduo para o sistema. Então, enquanto nós ainda perseverarmos demais nessa questão da externalização das responsabilidades, vamos ter muitas dificuldades em encontrar alternativas sustentáveis de produção, de diplomacia, de vida global, né? Assumirmos essa identidade de espírito é também assumirmos a humanidade como a nossa família, né? Bom,
Hoje o que a gente vai falar, né? Coisa pra caramba, eu vou ter que dar uma corrida, né, gente? Muito conteúdo, eu posso disponibilizar, porque eu não vou conseguir ler todos os trechos dos textos que eu trouxe, mas eu posso disponibilizar a apresentação para que vocês possam ver novamente, tá, gente? Bom, de qualquer forma, vai estar no YouTube, né? Então, eu estou até colorir para a gente diferenciar um pouco, né? Algumas questões nós vamos aprofundar conceitualmente mesmo, né? A questão do nosso sofrimento atual, né? Porque esses números do suicídio, né? Definições de amor, justamente porque o Márcio vai aconselhar a Antonina de certa forma que vai colocar em choque definições de amor efetivas, né? E aí a gente conclui, de resto é só terapêutica, de resto é tudo que vai sendo falado e a gente vai aprofundando, que eu estou chamando, né, a terapêutica dos laços fraternos, da recondução das aspirações às esferas superiores, a recomposição dos laços, a terapêutica do sacrifício, da aceitação das dores como dons divinos, da abordagem expandida do tempo, ou seja, né, a contraposição que nós vivemos com relação ao curto e ao longo prazo, a terapêutica das vantagens da solidão e da procura de alternativas, né, e da maternagem universal. Lembrando daquele capítulo que a Camila expôs, e ela trouxe esse conceito de maternagem, que é aquela maternidade estendida, né, para todos, né? Bom, então é isso, pessoal. Retomando um slide que a gente até tocou um pouco semana passada, sobre esses números absurdos do suicídio, né, pessoal? Né, eu não vou conseguir me aprofundar muito, mas são alarmantes, nós conversamos a respeito disso semana passada, eu vou passando rapidinho. Mas por que tanto sofrimento? Né? Por que vivemos esse tempo no qual os suicídios nunca foram tão numerosos? Né? O que acontece? E nós temos, né, eu até fiquei pensando assim, poxa, mas o que acontece? Acumulou as causas, né, porque a gente sabe que existem causas atuais, causas anteriores, e a coisa foi acumulando, não estamos dando conta, deixamos para a última hora, né, e a gente tem já a resposta, né, pessoal, nós vivemos um momento de transição, né. Eu trago aqui uma mensagem, não vou conseguir ler toda, para passar mais rapidamente por essa questão, mas eu recomendo com veemência, né, a leitura do livro Obras Póstumas, né, é um livro que fica um pouco escanteio, a gente deixa por último da codificação para ler, mas ele é tão rico, ele é muito rico mesmo, e tem essa mensagem, uma psicografia chamada Regeneração da Humanidade, né, e o que nos fala, né? Nos fala o que tantas vezes já foi comentado nessa casa, né? Nós vivemos um momento de transição, né? É um momento de algumas rupturas, verdadeiramente. É um ponto de flexão na história, né? E aqui o espírito comunicante, ele fala a respeito disso exatamente. Eu vou me ater mais a essa segunda parte. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes. Né? E ele está falando o quê? Justamente dessa transição que nós sabemos que se fará com desencarnes de irmãos que não voltarão e com o reencarne de irmãos mais evoluídos, né? Fundamentalmente, né? Dessa forma processual. Senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornarão surdos aos apelos do bem e da razão. Orai por esses endurecidos, visto que se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Desvairados, correrão a sua própria perda. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades,
de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E, como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Né? Então, esse trecho, na verdade, ele foi mencionado numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fez no final de agosto em São Carlos. Eu recomendo muito. E ele comenta longamente a respeito dessa psicografia, né? E toda essa circunstância. Né? Mas a gente vê por que existe, né, um questionamento. Então, uma dessas questões é justamente esse ponto de inflexão histórico que nós vivemos. Né? Vivemos na companhia de muitos irmãos que ainda são absurdamente materialistas. Né? E frente ao materialismo, a gente vai ver, é complicado. Né? O materialismo, ele é esvaziado, ele é esvaziante de significado, de sentido. Né? Então, é uma porta aberta mesmo, né? Para a inconformação, para a rebeldia, para a solidão, para o hiperindividualismo e tudo isso que de fato tende a levar à desesperação sem remédio. Né? A gente vive o Setembro Amarelo, né? Dia 10 de setembro foi Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Eu trouxe aqui esse banner, né? Espalhe amor, porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. Falar é a melhor solução. Né? E escutar igualmente. Escuta empática. Né? O que é escuta empática? É ouvir sem julgamento. Né? É ouvir fazendo uma ponte àquele coração, né? Verdadeiramente. É estender a mão, linda, compaixão, né? Então, é esse sentimento de ponte, né? Compreendendo mais que julgando, né? Muitas vezes, e aqui eu incluí aqui a escuta empática, porque é o diálogo, né, gente? Nós estamos realmente, de fato, muito carentes de diálogo, né? Diálogo amplo, honesto, né? Pleno, né? E compreensivo. Né? E essa falta de diálogo dá um esvaziamento mesmo. A verdade está no diálogo. Né? Então, com pouco diálogo, a gente tende a se sentir esvaziado, verdadeiramente. Né? Bom, no livro, né, o André vai nos narrar. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar, com precisão. Contemplava o emissário, banhada em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas, de luto, de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Então a gente saiu, né, voltando à narrativa do livro, o André e o Calderaro se aproximam, né, aplicam passes, ela é deslocada do corpo, fica próxima ao corpo, mas ela já consegue ver a mãe, se comunica com a mãe, conversa com a mãe, e aqui é o contato com o Márcio. Né? E aqui eu trago a questão do encantamento. Né? Esse encantamento que nós sentimos com as pessoas, né? Pela amizade, pelo laço fraterno, simples. Né? E ela não se lembra, porque é um amigo de muitas outras encarnações, né? Mas ela sente, e há uma modificação vibratória instantânea. Né? Quem já não sentiu isso? Encarnado, né? Eu sinto sempre, todo dia. Né? Então, por quê? Porque o laço, ele muda muito a nossa vibração, demais. Né? Daí a importância dos laços. Então vamos a eles.
né? Eu digo sempre que nós somos muito mais os nossos laços do que essa individualidade que nós temos, essa reencarnatória, né? Esta é efêmera, absolutamente passageira, né? E nós, como espíritos imortais, nós trazemos conosco laços de encarnações infindáveis que já tivemos, né? Os laços não se desfazem, né? Eles tendem a se transformar, a se refinar, mas não se desfazem, né? A tendência é que nós nos unamos a todas as criaturas de Deus, né? Eu trago aqui um trechinho do livro Boa Nova, que é muito caro ao meu coração, e esse capítulo 12, chamado Amor e Renúncia, é um diálogo que Pedro trava com Jesus, e ele questiona as bodas de Caná, né? Questionando, nossa, será, né, que foi bom mesmo ter multiplicado de cara assim, e o álcool, isso não vai levar as pessoas a beber mais? É um pouco nesse sentido o questionamento de Pedro. E nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte para ele: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Humberto narra: contudo, Simão Pedro interpelou ainda o mestre: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Nosso Senhor diz: Pedro, o verdadeiro amor, o amor verdadeiro e sincero, nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Olha essa postura, né, gente? Então, quantas vezes a gente vai, faz alguma coisa, aí não dá certo, os resultados não são o que nós esperávamos, a gente dá uma desanimada, não, também então não vale a pena, não sei o quê, né? Será? Né? Os resultados são de Deus, né, gente? Os resultados não são nossos, né? A gente deve fazer o bem porque ele é necessário, tão somente só, né? Essa frase que ele diz, né? Temos a sagrada compreensão de Deus, né? É tão bonito isso, mas mostra uma intimidade. E aqui um tema fundamental, né? O amor a Deus, algo tão pouco compreendido, né? Mas nós precisamos trabalhar muito para muito além da adoração, né? Mas esse sentimento próprio de filiação, né? Como nós estávamos conversando na primeira parte, né? Essa nossa filiação divina, ela é eterna, né? Nós somos sempre, seremos sempre filhos, seremos sempre criaturas, né? E essa sagrada compreensão de Deus me fez lembrar aqueles versos que dizem que foi a Madre Teresa de Calcutá que escreveu, que ela fala, né, se você fizer tal coisa e receber incompreensão, se você fizer tal coisa e receber calúnia e lá, não se importe, é com você e Deus. Toda a questão é entre você e Deus, né? Nós precisamos, em definitivo, diminuir, né, essa nossa tendência de criar expectativas com relação aos resultados de tudo que
que fazemos, né? E isso é muito interessante, né? Uma postura que nós precisamos seguir. E aqui eu trago um trechinho de uma psicografia do Dr. Bezerra, pelo Divaldo, e traz uma expressão que eu até fui buscar essa psicografia, porque eu me lembrei muito, refletindo a respeito dos laços, eu me lembrei da doutora Marlene Nobre, numa reunião de voluntários em Diadema, acho que foi em 2012, e que ela nos pede, né, para continuarmos sendo, para sermos cada vez mais um feixe de varas, né, estarmos unidos, né, essa união, ela é muito mais importante do que até mesmo a nossa própria, nosso próprio caminho individual, né, na seara de Jesus, a união, ela vale mais do que as individualidades, sempre, né, então recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas, que se agregam numa união de forças. Unificação sim, união também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos, né? Efetivamente, pessoal. Aqui essa imagem eu achei muito linda, né? Porque aí o feixe de varas, ela pode se tornar uma ponte, né? E a união entre todas essas formigas, esse bichinho maravilhoso que eu adoro, né? Eles se juntam e formam eles mesmos a ponte, né? E é um bichinho lindo que a gente deve se mirar, né? Voltando ao texto, pessoal, né? Márcio vai falar para Antonina. Antonina, por que esse desânimo? Quando a luta redentora apenas começa, ouvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Né? Aqui eu vou destacar, pessoal, dessa fala dele, justamente esse reconduzir das aspirações às esferas superiores. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse novo paradigma, né? Que não é materialista, que não é individualista, na efetividade, né? Então, uma mescla de reconhecimento e sentimento de integração e pertencimento cósmico, né? O que a gente vai ver numa citação que eu trouxe, que é chamado de harmonia sublime, né? Pelo Emmanuel. E efetivamente a confiança é o amor a Deus, né? E aqui eu trago essas imagens que são as expressões da natureza da sequência de Fibonacci, né, ou a razão áurea, né, mas nós temos a matemática expressando a natureza que se repete, toda ela, né. Essa nossa filiação, ela vai se expressar não somente nesse sentimento, mas também pelo sentimento de louvor, né, esse sentimento superlativo de amor, né. Eu digo sempre que o espírito, ele não tem muita queijo no louvar, né? Algo que a gente tem que aprender com os nossos irmãos protestantes, né? A gente tem dificuldade em louvar, a gente acha que é meio bobo, não tem nada de bobo, né? Eu quando estou meio assim, carente, né? Querendo um colo de Deus, pego para assistir Cosmos, né? Ou qualquer filme que mostra o nosso lugar no mundo, né? Qual que é o nosso tamanho, né? Nós somos filhos do Pai e é pouco que Ele nos dá, né? É pouco, bilhões e bilhões de anos, né? Bilhões para construir uma situação, um contexto físico tridimensional para que nós crescêssemos. É pouco, né? Eu trago essas imagens aqui da vida e morte das estrelas, porque eu acho que, enfim, mostra que não é lógico não confiar em Deus, né? Se Ele nos proporciona
tanto conforto, né? Porque o nosso planeta é impressionantemente confortável, né? Nós temos água líquida, é a coisa mais rara no universo, né? Só que para isso nós tínhamos que estar no ponto exato, né, do sistema solar, né? Essa coisa que eu acho muito poética e que sempre na minha cabeça apareceu, né, o Sol e a Lua sendo vistos pela nossa perspectiva, que aparecem praticamente do mesmo tamanho, né? Não parece que é a cereja do bolo da construção divina, né? Ele falou: olha, eu caprichei, hein, galera? Eu caprichei muito, ó. Olha, na poeticidade da coisa, né? Então é de fato poético demais, né? Então, na hora que a gente sentia aquela ingratidão, né? Na hora que a gente for brigar com Deus, lembra, né? Lembra, né? Que nós somos grão de areia, né? E no entanto, grãos de areia que tem poeira cósmica, né? Somos feitos tridimensionalmente de poeira de estrelas, né? Nossa irmandade vai muito além da humanidade e se expande para todo o universo criado pelo nosso Pai, né? Não é pouco, né? A gente sofre porque nossas referências são lamentáveis, né? A gente tem dificuldade de sair do nosso universo umbigo. É isso que nos faz sofrer, não é o nosso Pai, né? Nosso Pai é tanta misericórdia que nem nos cabe, né? Eu trouxe essa questão do livro Consolador, que eu acho que ela é muito esclarecedora. O Haroldo Dutra Dias tem abordado essa questão nos últimos 2 estudos do livro Gênese, que eu recomendo com a máxima veemência. É um estudo maravilhoso, já está no 45º episódio, né? E é um estudo miudinho do livro Gênese, riquíssimo, à luz do Espiritismo. Eu recomendo lá, ele se estende nos 2 últimos estudos por quase 2 horas, né? Aqui eu só vou ser uma voz que ecoa, né, a dele, para trazer para vocês essa questão do Consolador, que eu acho muito esclarecedora para a gente, né? Antes dessa questão, existe uma série de outras, onde é perguntado para Emmanuel a respeito do livre-arbítrio e do determinismo, né? E nós sabemos que temos a conjunção de ambos, né? Então é complexo, né? A gente, por isso que todo julgamento é realmente leviano, né? Porque é tanta complexidade que a gente não tem condição de abarcar, né? E essa questão eu acho que encerra essa questão do determinismo muito bem e vai ao encontro das nossas reflexões. E é perguntado o seguinte: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a esta mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate, né? Então nós temos aqui essa questão fundamental, né? A lei é uma, é a do amor, né? É a da união, né? No entanto, quando nós nos assoberbamos e nos acreditamos mais que o próprio Pai, né? É isso que transforma a nossa fragilidade em foco de ações contrárias. E no suicídio, a gente tem isso com muita clareza, né? Porque o suicida, ele está naquele sentimento de fuga, né? Ele está crente de que ele vai fazer aquilo para melhorar a situação dele, né? E ele cai numa inversão absolutamente oposta dessa situação, né? E a fragilidade, embora a gente possa pensar, né, quando a gente nos eleva, né, como estávamos falando sobre a natureza, sobre essa grande eloquência da natureza, né, e a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e
a gente pode falar, mas por que tanta fragilidade, né? Será que a raiz da questão não está aí? É porque somos muito frágeis, né? E para que nos serve a fragilidade, né? E a fragilidade nos serve, e é de fundamental importância, né? E não temos a menor condição no momento atual da nossa evolução em deixarmos de ser frágeis, né? Por quê? Porque sem a fragilidade nós nos orgulhamos, né? E o orgulho ainda é maior em nós do que a humildade, né? A fragilidade vai nos dar circunstâncias limite, circunstâncias que de fato nós vamos colapsar algumas estruturas em nós para fazer nascer outras, né? E é bem essa questão, a fragilidade nos serve, né? Nos serve e ela é benéfica, né? Ela não é uma desonra, um descrédito, é algo que nos desvalida, né? Tira o nosso valor. Não é bem assim, né? Eu tenho trabalhado lá no Secor com as aulinhas de cidadania, um tema que tem me encantado demais, que se chama comunicação não violenta. E na comunicação não violenta, o cerne da questão é não ter medo de falar sobre as suas fragilidades, né? E a gente entra num impasse cultural, né? A nossa cultura, como nós falávamos semana passada, é uma cultura que exacerba ainda o forte, o que não leva desaforo para casa, né? É aquele que faz, acontece, é o fortão, né? Então a fragilidade ela é ainda tida como um patinho feio da existência e não é bem assim. Ela é salvadora, é ela uma grande construtora de humildade em nós, né? As nossas intervenções é que são indébitas, né? A partir desse momento é que não sendo condizente, né, não cooperando com a lei, é que nós sofremos, porque desviamos. E uma vez desviado, né, uma vez quebrado algum elo aí dessa harmonia sublime, né, nós precisamos resgatar. Né? O que é esse resgate? Que muitas vezes ele vai realmente ter a expressão de prova e de expiação. É isso que estamos fazendo aqui, né? Não estamos em férias, né? E a prova e a expiação vai ser justamente essa recomposição de laços, né? Eu acho de uma beleza isso tão grande. Isso faz com que as nossas fragilidades, as nossas dores, elas deixem de ser um inimigo nosso, verdadeiramente, né? Porque enquanto nós estamos antagonizando com a nossa dor, a gente não está compreendendo, a gente está julgando, a gente julga inclusive as nossas dores, né? E onde há julgamento, não há compreensão, né, pessoal? Então aqui, voltando ao texto, né, a Antonina no diálogo diz: estou exausta, Márcio, o mentor, né, o amigo espiritual. Contudo, Antonina, jamais fosse esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício? Renegas a possibilidade de amar? Uai, não era o que ela queria? Amar? Né? Levou fora, não rolou o amor? Que amor é esse? Será que é o mesmo amor? O amor que ela queria desenvolver com o Gustavo e não pôde? E o amor que o Márcio está falando aqui? Não é o mesmo amor, pessoal. Né, fundamentalmente. E eu trago aqui algumas questões que a gente já colocou, né, que é essa recondução paradigmática, né, o enobrecimento dos nossos valores, das nossas posturas, a força dos laços fraternos, né, essa terapêutica aqui do sacrifício, a gente vai pular um slide, mas lá pra frente a gente vai retomar. E aqui, falando um pouco sobre
que amor é esse, né? Que diferença, por que ele diz renegas a possibilidade de amar, né? Que amor, né? Será que o amor que ela pode desenvolver ainda pelo Gustavo, que deu fora nela, ela pode desenvolver um amor por ele que não seja romântico, né? É um amor que pode ser maior que esse, né? Junto do suicídio, do ímpeto de suicidar-se, né? Existe sempre egoísmo, né? Por quê? Porque se pensa pouco em todos os outros, né? Na hora do desespero, né? E de certa forma é possível que existisse no seu âmago, né? No âmago da Antonina, a vontade de agredir, de se vingar, né? do Gustavo. Né, por aquela situação, olha, você fez isso comigo, ó, o resultado é esse, né? E que amor é esse, né? Nem romântico, né? Até o nosso amor romântico precisa se modificar, meus irmãos, né? Precisa se modificar para se aproximar mais do amor crístico, né? Então, nós temos aqui as questões, né? Eu vou passando rapidinho, mas o que fundamentalmente tem nas características do amor que nós temos desenvolvido ao longo dos milênios, ainda possessividade, né? Ainda existe muita possessividade. Como é que a gente sabe, né? É em função da nossa própria cultura, né? Que valoriza sobremaneira a propriedade, né? A propriedade como algo quase sagrado, né? E essa coisa do ter mais valoroso que o ser, né? De uma forma geral, ela tende a levar isso para as relações sociais, né? Então, os nossos afetos acabam sendo também ter, né? Existe um sentimento nosso de propriedade sobre as pessoas, né? A gente precisa aceitar isso, né? Porque é algo que a gente precisa vencer, superar, né? Então, ciúmes é a prova mais cabal, né? Falta de respeito e aceitação, né? Relações violentas, né? Então, no geral, ainda somos muito violentos uns com os outros, né? Se não é na pancadaria, é na palavra, né? Ou é no pensamento, né? Somos demasiadamente exigentes, né? E esse amor que ainda temos, né? Ele é baseado, ele é estabelecido, ele está sobre uma plataforma que é de padronizações segregárias, inclusive sobre a sexualidade, né, que é uma expressão do amor, né, tão somente. Né, eu vou passar mais ou menos rapidinho por aqui e a gente pode retomar mais para frente, que ainda a gente vai falar muito de amor. Né, mas o amor crístico é justamente o contrário, né, pessoal? É incondicional, não se abala com a falta de reciprocidade. Né? Isso é algo que nós precisamos alimentar, né? Não ter expectativas, definitivamente. Né? A união no amor crístico, ele é sem fronteiras, né? É vibratório, né? E ele não possui padrões segregados, né? Ele tende a existir, né, com o sentimento justamente desse novo paradigma, né, onde as identidades reencarnatórias múltiplas deixam de estar distantes, né, onde lembrando um pouco de Jung, que fala de ânima, que é essa essência feminina, e ânimos, que é a essência masculina, dentro de nós está em comunhão, né? Eu não tenho problemas com relação à minha masculinidade, né? Assim, porque eu sou menina, mas quem disse que eu sou, né, menina? Eu sou um espírito encarnado como mulher, né? Mas eu sou um espírito que certamente já viveu muitas encarnações como homem e como mulher, né? Nós temos ciência disso, né? Então, para superarmos essa identidade, né, pessoal? Então, é essa questão das diferenças do amor, não nos enganemos, né? E trabalhemos, sim, esse amor crístico nas nossas relações pessoais, né? Esse amor não é algo tópico, algo que a gente vai fazer só com o assistido, né? Lá na creche, ou vai fazer com o trabalho. Não, gente, né?
é com a família, é com as relações mais próximas também, fundamentalmente. Né? É que é mais fácil a gente fazer com o desconhecido, né? Que não tem minhoca nenhuma ali para resolver, né? Mas é muito mais importante nós fazermos isso com os nossos, né? Efetivamente. As dores como dons divinos, né? Pessoal, eu vou passando até mais rapidinho, né? A gente vai falar de uma série de coisas. Os 3 últimos slides, que ela só fala do Márcio, e ele retoma todas essas questões, né? Mas fundamentalmente, o que ele quer falar, né? Aconselhar a Antonina com relação a essa consideração da própria dor como um recurso divino. É um recurso divino de evolução, né? Mas é um recurso, é um instrumento, né? Não basta sofrer, não adianta nós nos flagelarmos, né? Não adianta, não basta sofrer, né? É só um instrumento, é só um instrumento, né? Não significa que só sofrendo, sem aprender com o sofrimento, a gente vai tá resgatando, tá se livrando daquela questão, né? A dor, o sofrimento, efetivamente precisa nos transformar e precisa nos capacitar para contribuir com transformações sociais, com transformações no nosso mundo, né? Somos responsáveis, sim, pelo nosso mundo, né? Então, aqui eu trago 2 questões, 2 trechinhos, né? De Emmanuel, Ceifa de Luz, Escrínio de Luz, onde ele vai estar falando essas questões, né? E também o trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, né? E que ele nos lança a um conceito fundamental, que é a fé viva na bondade de Deus, que nós já até falamos aqui, né? A fé, ela está relacionada com fidelidade, né? Mas não é fidelidade assim, a fidelidade categórica, né? É fidelidade aos valores, né? Ou seja, se o Cristo nos pede o quê? Por exemplo, nos pede para não nos vingarmos, né? Nos pede para reagirmos positivamente, né? Reagirmos com o bem pelo mal que nos chega, perdoarmos, né? Todas as vezes que não perdoamos, não estamos sendo fiéis, efetivamente, né? A fidelidade é essa, gente, não é de categorias. Ai, não, porque eu sou evangélica, então eu não posso ir lá na casa espírita, porque senão eu não vou ser fiel. Não, gente, Deus é um só, né? Deus é um só. A fidelidade diz respeito à conduta, efetivamente, né? Então a dor não cairá senão depois de ter aprendido a lição que justifica a sua presença, nos diz Pietro Baldi, né? Aqui, nesse momento, a Antonina, ela abre o coração, né? Ela desabafa e ela fala das razões dela estar desse jeito, né? As razões do seu sofrimento, a rejeição, que destacou a frustração, o desejo, os sonhos não realizados, né? Não ter perspectiva de constituir um lar, de ter seus próprios filhos, um bom marido. E o Márcio lhe diz: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane, te cubra a luz dos séculos por vindouros. E aqui a gente tem que debater que tempo é esse desse novo paradigma, né? Nós vivemos, a partir da década de 70 mais ou menos, uma reengenharia produtiva no mundo, e a cada 6 meses todos os produtos precisam ser trocados, né? Nós inventamos a obsolescência perceptiva, programada, né? Nós inventamos uma cultura de descartabilidade absurda, que nós não conseguimos ainda, a maior parte do mundo não conseguiu gerir quantidade de lixo, né, que nós produzimos. Eu digo sempre, de copos a casamentos, né, tudo descartável. Não adianta dizer que da cultura econômica não vai para a social, vai demais, infelizmente, né? Então aqui entra uma questão fundamental, que é do curtíssimo prazo, é o grande impeditivo do planejamento, né? O planejamento urbano, o planejamento ambiental, qualquer planejamento, né? E o Brasil tem um déficit dessa cultura de planejamento ainda maior,
né? É sempre o curto prazo. E no curto prazo, a gente não consegue fazer quase nada. A verdade é bem essa. No curto prazo, a gente não consegue fazer obra de saneamento, por exemplo. Ou erra, né? ou erra bastante. Ou erra muito. Ou erra muito. Né? Vai no improviso. A cultura brasileira gosta do se vira nos 30. Né? É do improviso. Né? Agora, o planejamento é que são elas. E aqui a gente tem esse contraponto entre a efemeridade, né, e a eternidade. Esse novo paradigma é da eternidade, né? E aqui eu trago uma questão fundamental, né, do assunto suicídio, que é a precipitação, né, que é esse momento onde essa noção de tempo muito curto, né, muito efêmero, ele gera essa situação de precipitação. Né? Eu trago aqui um trechinho da Joana de Ângeles, pelo Divaldo, num livro chamado Após a Tempestade, um capítulo chamado Suicídio. E ela nos diz: por um minuto apenas, a revolta tira o ser no dédalo do desvario, conseguindo um tentame de desdita, que se alonga por decênios lúridos, de amarguras e infortúnios indescritíveis. Né? Então é um minuto, né? Uma coisinha que... E o que acontece? Né? Eu trago aqui uma questão que é o sequestro da amígdala. Lembra a casa mental? Né? Então o nosso porão, né? O nosso cérebro reptiliano, que é o mais antigo, ele, frente a qualquer ameaça, a tendência dele é que ele reage. Né? E ele vai mobilizar completamente o nosso corpo, as nossas emoções, para reagir. É o sentido, né, de luta e fuga. Né? E essa reação cerebral, ela impede o pensamento, né? Ela vai dar uma embotada no neocórtex. Né? Então, respirar 10 vezes, contar até 10, funciona? Funciona. Justamente por causa disso, a gente para pensar na circunstância em que a gente foi feito ao longo dos milênios para não pensar e sair correndo ou lutar, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? Ainda nos precipitamos em demasia? Ainda, né? Porque é uma questão praticamente fisiológica também, né? O rapto, o sequestro da amígdala, né? E aqui eu trago mais duas questões, que é a... Opa, deixa eu tirar. Aqui, ver se eu consigo tirar esse cara que eu sair. Né? Opa, deixa eu tirar. Que é em Lucas, né, 6:29, aquela frase clássica, né, uma do Sermão do Monte, que é: ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. Né? Eu trago aqui essa imagenzinha que fala sobre o comportamento contemplativo cabalista. Eu acho muito bonito, né? Eu estou estudando, eu acho que tem a contribuir conosco. E o que ele diz, né? Fundamentalmente é reagir positivamente. É a mesma coisa, na verdade, né? Eles vão dizer de outra forma, né? Quando surge obstáculo, ao invés de eu ter uma reação igual e contrária, ou seja, eu sou agredida, eu vou agredir, eu sou ofendida, eu vou ofender, né? Ele põe assim, né? Contração injetando luz na situação. Ação sob influência da luz. Ou seja, põe Jesus no meio da situação. A verdade é essa, né? A gente não fica mais sozinho naquela situação. A gente se dá conta de que não estamos sozinhos, jamais, né? Então isso é uma coisa muito bonita, eu acho até poético, né, dos cabalistas, essa questão tão importante de não reagir, né? Ou reagir positivamente, né? Opa, não está indo. Não está indo. Opa, vou aqui. Isso aqui não vai? Obrigadão, Fábio. Então, aqui para a gente ilustrar também, né, é fácil a gente não reagir negativamente, não ofender quem nos ofende, não ser agressivo com quem é agressivo com a gente, né? É mais fácil do que
continuar nesse modo perpétuo de reações negativas, né? A mudança não é dolorosa, a resistência à mudança é, né? E eu trago aqui uma frase de Nosso Senhor para Paulo na estrada de Damasco, né? Não recalcitres contra os aguilhões, né? Não se remexa tanto sobre essas questões dolorosas, né? Aceita, né? Então, é da lei nós nos transformarmos. É da lei, né? Resistimos é que é doloroso, né, pessoal? Aqui eu vou passando mais rapidinho essa fala dele, né? A humanidade, como você pode se sentir só, né? Se o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro, né? A humanidade, nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem, né? É da vontade superior que recebas por enquanto as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Declaras-te deserdado e feliz, e no entanto ainda não recenseaste, não consideraste as possibilidades sublimes que te rodeiam, né? E aqui eu trouxe para ilustrar um trecho de um livro pouco conhecido, chama Caminho Iluminado. E aí ele fala dessa importância da solidão e a importância de encontrarmos alternativas sempre, estarmos criativos mesmo, criatividade, né, energia criadora, né, para encontrarmos esses caminhos alternativos naquele momento que a gente acha que não existe, né? E ele fala, solidão é tempo de muda nos mecanismos da alma, né? Muda nesse sentido aqui da borboleta, né? Há coisas que nós precisamos fazer um pouco mais de isolamento, né? Como a larva e a borboleta, né? Márcio diz-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Né? E aqui, mais uma vez, então a gente vai retomar aquela questão que o Márcio comenta do valor do sacrifício, né? E esse amor maior que ele a induz, né? E é uma conversa no Boa Nova entre Maria de Magdala e Nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria pergunta, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou, somente, agora fala de Nosso Senhor, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se.